Eu gostaria de cumprimentar a todos com as saudações em Cristo e eu gostaria de fazer a leitura de um salmo, Salmo 46, que só a leitura desse salmo já é reconfortante para um cristão e até para um não cristão. E eu vou me concentrar nele quando ele fala de um rio que alega a cidade de Deus. Mas vamos lá, versículo 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará. Lá ao romper da manhã, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo, a palavra refúgio aparece pelo menos 3 vezes nesse salmo. E é um salmo reconfortante para quem está em tribulação, pessoa que está em crise. Nessa nossa época atual, existe uma crise psíquica nas pessoas. As pessoas, mesmo cristãos, vocês já devem ter ouvido falar, e você que é um cristão pode estar nessa situação, pessoas se encontram às vezes depressivo, triste, abatido, parece que tudo está se desmoronando. Pessoas que têm essa questão da síndrome do pânico, esses medos, essas fobias que tomaram conta do mundo, as pandemias. E esse salmo, ele é maravilhoso. Ele fala que o nosso Deus é um refúgio, é um socorro bem presente no tempo da aflição, da tribulação. E você precisa ter essa experiência. Não adianta ler o salmo, não adianta alguém comentar o salmo e você não ter essa experiência. Você tem que ter essa experiência de Deus ser o seu refúgio. Ele diz que ele aqui é refúgio e fortaleza. Rapaz, que coisa maravilhosa. O que é um refúgio? É um lugar onde você se esconde. É o oásis no deserto. Você está no deserto. Quem sabe, quem já passou pelo deserto sabe que é uma coisa horrível. É como você precisando de água. E a água, ela só tem o seu valor quando a gente precisa muito dela. Às vezes, quando eu vou beber água, eu procuro sempre pensar que eu esteja no deserto ou que eu esteja no meio do mar há muito tempo sem beber água para poder valorizar aquele copo de água que eu bebo. E essa situação em que está o mundo, esse deserto ou essa tempestade no meio do mar ou essa tempestade de areia no deserto, seja qual for a versão que você estiver, você precisa de um refúgio, ou de um oásis ou de uma ilha. O nosso Deus é esse refúgio, né? Esse oásis ou essa ilha. E também é uma fortaleza. Ele diz no versículo 1 que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, Deus ele vai te dar um consolo, um alento nesses momentos de dificuldade
e ao mesmo tempo ele vai te dar segurança. Você precisa de descanso e precisa de segurança. Por isso que essas duas palavras estão enfatizadas no versículo 1. Aí ele fala de coisas tremendas como terremotos, montes sendo sacudidos e coisa. E ele demonstrando que Deus é aquele ponto referencial em que a gente deve se apegar, em que a gente deve descansar, né? E o versículo que eu gostaria de meditar é o versículo 4, que é o mais profundo desse salmo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Note que está no plural, moradas. É interessante como Deus se apropria de uma coisa que foi construída pelo homem, a cidade. O que é uma cidade? Uma cidade é uma junção de casas. A Bíblia diz que um cristão é uma casa. O templo do Espírito Santo é cada um de nós. Aí quando eu medito nesse versículo, eu imagino, sabe o quê? Toda igreja como se fosse casas que fazem parte de uma cidade, né? E ele fala de um rio que alegra essa cidade. Essa cidade, a gente, obviamente que quando foi escrita, as pessoas pensavam na cidade de Jerusalém. Mas ele diz aqui que essa cidade, ela é inabalável, né? Ele diz aqui, ó, Deus está no meio dela e não se abalará. Eu entendo que essa cidade não é a cidade de Jerusalém física, é a cidade de Jerusalém espiritual, cidade que realmente existe fisicamente, ela existe fisicamente, mas em outro plano, em outra dimensão. E essa cidade um dia ela vai ser acoplada de novo à terra. Ela está no paraíso de Deus e esse paraíso de Deus com a cidade e tudo vem para poder se encaixar aqui no planeta Terra. E nós vamos ter aqui no reino final, no estado final da nossa morada aqui, a gente vai morar na terra, nós vamos ter o céu, que é essa cidade que Deus construiu, que ela vai descer e se estabelecer aqui no planeta Terra. Só que se você ler o livro do Apocalipse, você percebe que quando ele fala dessa cidade celestial, ele se confunde com a própria igreja, né? Não é verdade? Você vê que a cidade de Jerusalém, na descrição do Apocalipse, ela se confunde com a igreja. Você não sabe se Deus está falando da igreja ou está falando da cidade mesmo. Aí parece que fica uma coisa mítica, em que a cidade e os crentes parecem ser uma mesma coisa. Aí é algo muito interessante. E é como se a cidade eterna, a cidade que Deus construiu, ela fosse um espelho da própria cidade espiritual que seria a igreja, toda a comunidade da igreja, certo? E o que esse rio que alega a cidade de Deus? Esse rio que alega a cidade de Deus, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser o Espírito Santo, que nos consola cada crente que forma essa cidade para que ele não se abale nessas tormentas, e pode ser a própria palavra de Deus no seu sentido de água que sacia a sede e nos consola, né? Então que a gente possa meditar depois nesse salmo com mais calma. Eu queria só deixar assim um incentivo para que você medite e reflita nesse salmo. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.